Olá, como é que você tá? Deixa eu te perguntar, como é que você reage quando você sabe que tem alguém falando de você pelas costas? Mesmo que a gente não perceba todas as vezes, mas a gente sempre fica. Normalmente a gente fica sabendo se alguém falou de nós e contar alguma história, se for verdade ou não. Como que você reage nessas horas? Não dá essa impressão de que a pessoa que tá falando que é meio duas caras assim, porque tem tantas coisas que não falam pra gente, mas falam ao nosso respeito pros outros. Não é estranho isso e fica uma coisa completamente bagunçada. Como é que você reage nessas horas de ouvir coisas que de pessoas que você não espere, e você achava que confiava, e você achava que estava tudo bem com aquela pessoa e de repente ouve que ela está falando 1 milhão de coisas a teu respeito. Como que você se sente sobre isso? Não é estranho? Não é estranho ouvir isso de pessoas que a gente realmente não espera? Tem um caso que aconteceu esses dias, Carol e eu, a gente gosta de assistir um programa de TV chamado MasterChef. É um programa de culinária, que pessoas do Brasil inteiro vão e cozinham. E no episódio que teve esses dias, teve uma mulher que logo na hora de entrar na cozinha, onde tem toda a disputa, ela entrou, ajoelha e grita, Glória a Deus! E aí logo espanta assim, nossa, essa deve ser crente. E ela logo fala assim que ela gritou e louvando a Deus, agradecendo por poder estar ali, nossa, e dá um senso de admiração, assim, um pouco de espanto, é verdade, mas puxa, realmente agradecendo a Deus pela chance de poder estar ali, porque é um programa, é uma coisa que muda a história da vida de várias pessoas. O estranho é que conforme o programa ia seguindo, conforme ia tendo aquelas etapas e tudo que estava acontecendo, algumas coisas acabam dando errado, que é normal, acontece para todo mundo. E quando para aquela mulher acontecia aquilo ali, ela não só manifestava raiva, ela não só mostrava nervosismo, mas ela começou a xingar de um jeito. Ia soltar tanto palavrão, sabe aqueles que eu não vou repetir aqui, você sabe. Palavrão mesmo, não aqueles que parecem inocentes, palavrão de verdade. A tal ponto que a própria TV tinha que cortar e colocar aquele pi e não dava pra colocar no texto escrito embaixo, na legenda. Era tanto palavrão que. E exatamente daquela mulher, a mulher que parecia mais cristã, mais crente de toda a história do programa e ela de todos que a gente já viu. Foi a que mais soltou aqueles palavrões. E ficou um negócio muito estranho porque, puxa vida, a mesma boca falando aquelas palavras de louvor e de gratidão a Deus e que pareciam tão bonitas e tão legal. Aí aquela boca suja depois. Cara, não. Foi muito estranho, foi muito estranho. E é exatamente sobre isso que Tiago fala na carta dele também. A gente já tem caminhado dentro da carta de Tiago nas últimas semanas e hoje eu quero ler mais um texto contigo. E ele fala exatamente disso, que esse não é um problema de hoje. Isso é algo que já vem desde sempre. Deixa eu ler contigo, se você quiser acompanhar também na sua Bíblia, no capítulo 3 de Tiago, lá do versículo 7, 8 até o 12, até o final do trechinho ali. Presta atenção nessas palavras de Tiago, do apóstolo. Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua bendizemos a Deus, nosso Pai, com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte dar água pura num dia e água imprópria no outro? Um pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de um poço de lama. Simples assim. E de palavras tão belas que saem de uma boca e instantes depois, aquela sujeira toda que sai dali, que a gente ouve e que é tão desagradável. Não dá. Não dá. Tiago deixa muito claro
que não é possível, não faz sentido, não cabe na nossa cabeça o fato de pessoas falarem palavrões e falarem palavras ruins, desagradáveis, e a mesma boca dizer palavras de bênção, palavras de louvor a Deus e de elogio e palavras belas. Não faz sentido, uma coisa não condiz com a outra, bagunça. É muito estranho. E no caso daquela mulher ali do programa, isso era gritante. Esse contraste, essa contradição era muito claro. Não fazia sentido. Alguma coisa tem de errado com aquela pessoa. Mas com a fofoca não é assim. Com palavrão a gente percebe muito fácil. E ao mesmo tempo tem pessoas que não se importam, tem pessoas que se importam. Então é fácil diferenciar e assim, quando alguém fala palavrão, todo mundo percebe. Não é verdade? Independente de você se importar com isso ou não, todo mundo percebe. Mas a fofoca é muito mais sutil. Porque a fofoca, quando alguém começa a falar, as pessoas ao redor se aproximam e estão curiosas, querem saber o que está acontecendo também, que história que estão contando, o que está acontecendo na vida de outras pessoas. E alguém começa a falar sobre outra pessoa que não está ali, percebe que isso atrai aqueles que estão perto. Por curiosidade, por saber o que está acontecendo, porque eles querem estar bem informados também, porque eles não querem saber menos que as outras pessoas. Enquanto o palavrão parece que ele afasta as outras pessoas, a fofoca atrai. E eu digo isso fora e dentro da igreja também. Não é verdade? Presta atenção, qualquer grupo que a gente tá, qualquer grupo, pode ser na família, pode ser um grupo na igreja, pode ser com amigos, pode ser qualquer grupo, uma hora ou outra, se vai falar de alguém que não tá ali. E pode até ser que no começo se fale bem da pessoa e puxa vida, aconteceu isso, e arranjou um emprego, e nasceu o filho, e tatatã, e tatatã, mas à medida que a outra pessoa é o assunto, uma hora vem uma crítica, uma hora vem um julgamento, e puxa, mas fulano fez isso, mas aconteceu tal coisa, mas será que ele não fez isso? Mas o que ele estava pensando? E que mania que a gente tem de falar dos outros. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu estava pensando, puxa vida, mas qual que pode ser o motivo? Porque isso é tão comum, que tem que ter alguma causa por detrás, tem que ter alguma explicação por que a gente gosta tanto de fazer isso. E eu me incluo nisso. E aí eu estava pensando, puxa vida, a gente se sente bem quando a gente fala mal de outra pessoa, porque à medida que a gente rebaixa os outros, às vezes até de maneira inconsciente, é como se a gente estivesse levantando. Se eu falo mal de outra pessoa, eu tenho a impressão de que eu sou melhor do que ela, não é verdade? E falar das outras pessoas e aquela roda de conversa e olha para a praça da cidade, sempre tem aquele grupinho falando da cidade inteira. A gente gosta de estar bem informado. E numa época em que a informação é tão importante, parece que ganha na vida quem tem mais informação, quem sabe das coisas. Então a gente não quer ficar para trás. A gente não quer ser o que sabe menos. A gente quer saber de tudo e de todos. Não importa o que seja. E tem alguns motivos, e é verdade que tem algumas causas, mas ao mesmo tempo a verdade é que isso é tão pequeno. Isso é tão insignificante, e tá, tudo bem, eu posso me sentir um pouco bem falando das outras pessoas, eu posso estar mais informado, mas isso é tão nada. Isso não faz diferença nenhuma, isso não tem efeito, isso não faz bem, isso não faz diferença. Que na verdade parece que não tem motivo nenhum, e a única explicação por que isso é tão comum é porque a gente já não percebe mais. É porque a gente não se dá conta de que isso é tão comum, é porque a gente não se dá conta de que essas palavras de morte, essas palavras que machucam outras pessoas, essas palavras podres, que não precisam ser palavrão, mas quando a gente fala de outra pessoa sem ela estar ali para poder se defender, essas palavras são podres, são palavras de morte, são palavras do diabo. A gente não percebe mais que a gente está falando elas. E de novo, eu me incluo nisso. Ontem, preparando a mensagem, escrevendo esse texto, minutos antes estava conversando com a Carol, minha esposa, e mesmo sabendo que eu ia falar de fofoca, mesmo sabendo que eu ia ir contra isso, mesmo sabendo o quão ruim é esse hábito, daqui a pouco eu me percebi falando mal de outra pessoa junto com ela, falando mal de outro pastor ainda, e ele veio o assunto e a mesma história. Se fala dele, aconteceu tal coisa, daqui a pouco você está falando mal, você está criticando a pessoa que não está ali para se defender. Que mania, que coisa do diabo.
E eu digo isso por mim também. De novo, eu vou ser bem insistente com isso. Eu não estou me colocando acima de nenhum de vocês. Porque esse é um mal que atinge todos nós. E a gente parece que perdeu a capacidade de entender isso. A gente está no meio da podridão e não se importa mais. Sabe o que isso me parece? Já entrou num curtume, ou já passou perto de um curtume, onde eles processam aquele couro cru ainda. Meu pai trabalha num. E é interessante porque aquele couro, às vezes podre mesmo, que está trabalhado e que passou do ponto, tem um cheiro ruim, podre. É muito ruim. Mas ao mesmo tempo pergunta para alguém que trabalha ali dentro e que já está há meses, anos talvez, eles sabem que tem esse cheiro, mas não percebem mais. Eles não vão dizer que não tem, simplesmente não se importam. Eles podem estar no meio daquela coisa ali que parece tão ruim, tão desagradável, tão nojenta, e não faz mais diferença. Com fofoca é a mesma história. A gente está no meio da podridão e não percebe mais. E eu digo de novo, isso dentro da igreja. Pode perceber grupos de senhoras no começo, final do culto. Em qualquer encontro nosso, sempre vai acontecer. E isso é triste, porque não era para ser assim. Assim como o Tiago colocou na carta, não dá, não pode ser assim, não faz sentido, não é da vontade de Deus isso dali. Deixa eu ler uma história contigo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia também. Lá no Antigo Testamento, história do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 6, bem no começo da história dele, Isaías era um sacerdote, um homem que servia a Deus, e que essa era a sua profissão também. E aí, em um certo momento, ele está no templo, no local que eles se reuniam para buscar a Deus. Ele era o responsável por fazer o serviço daquele dia. Tinham várias outras pessoas, mas aquele era o dia dele. E ele entra no templo então, ele entra na sala principal e ele começa a descrever ali no capítulo 6, logo no primeiro versículo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a abas de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Vê que visão que Isaías tem aqui. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Isaías percebeu que ali naquele local, que parecia um local comum para ele, um local que ele já tinha ido várias vezes, de repente a glória de Deus estava ali, o próprio Deus estava presente. Um momento que acontece uma vez em gerações. Então gritei, no versículo 5, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, mesmo sendo um profeta, um sacerdote, um homem de Deus, ele reconheceu que os lábios dele estavam impuros, que dali saíam palavras que não deveriam ter sido ditas. E que ele vivia num povo que tinha o mesmo hábito. Percebe que é exatamente a mesma história que a gente. E ele percebeu que Deus estava ali, pronto, agora chegou a minha hora. Porque Deus não suporta esse tipo de coisa. Agora chegou a hora, agora chegou o meu fim. Versículo 6, logo um dos serafins, um dos anjos, voou até mim, trazendo uma brasa viva, aquela brasa de fogo, que havia tirado do altar com uma tenaz, tipo um alicate. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías, um homem de lábios impuros, um homem de boca suja, nas palavras de hoje, que vivia no meio de um povo com a boca suja também. Teve medo perante Deus, mas ao mesmo tempo foi tocado pela sua presença, aquela brasa viva que toca a sua língua. Eu não consigo nem imaginar como é que foi aquela cena, aquela brasa queimando, tocou a língua. E aquilo ali, ao invés de queimar ele, ao invés de trazer dor, purificou, limpou ele. Não é uma cena que a gente vai repetir no nosso dia a dia, não faça isso em casa.
Mas percebe que Isaías, mesmo sendo um homem de lábios impuros, foi tocado por Deus, e esse toque, esse encontro com Deus santificou ele, purificou ele, transformou ele em outra pessoa, em alguém diferente. É verdade que ele vivia numa região e num contexto em que isso já não fazia mais diferença. Ele era mais um no meio daqueles todos. Ele não era nem melhor nem pior, mas o encontro de Deus, o encontro com Deus, aliás, transformou aquele homem. E aquele homem que ele mesmo reconheceu que era de lábios impuros se transformou o profeta que é mais citado por Jesus no Novo Testamento. É o profeta que anunciou para o povo que havia o Messias, o Salvador, o enviado de Deus. Um profeta que teve uma grande mensagem, um grande ministério e foi usado por Deus de maneira muito grandiosa. Porque ele teve esse encontro com Deus e porque ele foi tocado por ele. E eu sei que vários de vocês, e eu posso dizer isso por mim também, já tiveram esse encontro, já conheceram a Deus, perceberam a graça e o amor de Jesus. E o convite de Deus é para que a gente seja transformado também. Não é possível ter um encontro de Deus sem que isso nos transforme. Quer dizer que a gente nunca mais vai pecar? Quer dizer que a gente nunca mais vai falar torto? Não, não é isso. Isaías também pecou e tropeçou em vários momentos. Mas tem uma imagem que eu até falei no Alpha esses dias e eu quero trazer para você, que me ajudou muito a entender isso. Porque mesmo com o encontro com Deus, a gente continua tropeçando, só que isso não diminui a realidade que Deus traz para a nossa vida, a santidade que Ele gera em nós, essa nova identidade, esse novo ser, essa nova vida que Ele nos traz. Já viu um porco? Já foi num chiqueiro? Percebe que o porco, você pode dar até banho nele, você pode deixar ele limpinho, mas aquilo ali não é quem ele é. O porco, ele gosta da lama, ele gosta da sujeira. E mesmo que você limpe ele naquele momento, assim que der, ele vai correr para a poça, ele vai correr para o chiqueiro, vai se sujar todo, porque é assim que ele se sente bem, é assim que ele está em casa. Essa é a casa dele. Por outro lado, vê um passarinho, por exemplo. O passarinho, ele normalmente está bem limpo, tirando o pombo é outra história. Mas o passarinho, ele precisa estar limpo para ser quem ele é, para poder voar, para poder viver a vida dele. E não quer dizer que ele não se suje, às vezes pode passar um carro, pode acontecer alguma coisa, ou chuva e ele se suje, mas assim que dá, ele vai para uma poça d'água, ele vai para onde ele consegue se limpar e toma aquele banho e se limpa, porque agora ele pode ser ele mesmo. Não é que ele não se suje, é que ele não é ele mesmo quando ele está sujo, ele não se sente à vontade, ele não se sente bem com isso. E assim que dá, ele vai e procura se limpar, ele vai e procura esse banho, ele procura estar puro de novo e limpo. E assim somos nós. Essa é a diferença que Deus gera em nós. Deus transforma a gente de porco em passarinho, como se fosse. Não quer dizer que a gente nunca mais vai se sujar. Quer dizer que a gente não é mais assim. Essa sujeira não pertence mais a nós. E mesmo que ela aconteça, e acontece, a gente tropeça, você e eu. Mas assim que dá, a gente procura se limpar. A gente não precisa mais dessa brasa viva vindo do altar que Isaías teve literalmente. Mas Jesus proporcionou para nós e nos dá a chance de ter esse encontro com o Pai, todos nós. Mesmo que a gente não consiga ir lá no templo agora, mas em casa, onde você está, do jeito que você está, Jesus te chama para uma nova vida. A gente não tem essa brasa viva e a gente não precisa dela porque o sangue que Jesus derrama por ti, o sangue lá na cruz, ele é capaz de nos limpar e Deus aceita aquilo ali como um sacrifício no nosso lugar. É verdade que a gente tem culpa, é verdade que a gente tem vergonha de chegar diante de Deus. Se a gente tivesse um encontro como Isaías teve, a gente ia ter medo também, eu também. Mas a gente não precisa mais ter esse medo. Porque Jesus quer uma vida nova para ti. Ele quer te limpar, te perdoar, te purificar. Deixa eu ler um versículo aqui da primeira carta de João, que eu acho que vai te ajudar e talvez você lembre dele até. É um que a gente lê algumas vezes. Ele é muito bom e ele nos ajuda nisso. 1 João, capítulo 1, os versículos 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías poderia ter, naquele encontro, tentado parecer uma pessoa boa, tentado usar uma máscara e se fazer de bem, dizer que não tinha nada errado, dizer que ele era uma pessoa certa, justa, uma pessoa boa. Mas assim não ia poder ser transformado, assim não ia poder ter um encontro com Deus. Diante do Pai, Isaías reconhece: eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros. E assim Deus toca ele e transformou ele. E eu sei que quando eu digo que você faz fofoca, que você fala mal de outras pessoas, a primeira reação que se tem é dizer: não, eu não, jamais, eu não, eu controlo. Às vezes dá vontade, é verdade. A gente tem vontade de fazer isso, a gente tem vontade de se defender, de se justificar. Mas lembra, se a gente afirmar que a gente não tem pecado, a gente está mentindo para nós mesmos e para Deus. Mas se a gente admitir, se a gente confessar a eles, Deus é fiel e justo para te perdoar e para te purificar, para te trazer nova vida. Você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha diante de Deus, você não precisa parecer uma pessoa boa diante dele. Ele te aceita e te ama do jeito que você é. E é por isso que ele quer te trazer uma vida nova. É por isso que ele vai te ajudar nessa caminhada a reconhecer a podridão do pecado, a reconhecer a podridão da fofoca. E é ruim ter que confessar isso, é ruim ter que falar, e é ruim ter que falar pra vocês também que eu falo mal de outras pessoas e eu me arrependo disso. E eu não quero mais isso. E sim, é provável que eu tropece de novo, porque é uma transformação. Mas eu quero de novo e de novo pedir perdão a Deus. E eu quero te convidar a pedir perdão também, para que Ele te limpe e para que Ele te transforme numa pessoa melhor, para que Ele te transforme mais parecido com Jesus. Por isso o meu convite é, primeiro, pede perdão a Deus. Confessa, seja sincero com Ele. E não precisa ter medo, Ele te ama a tal ponto de te receber de volta do jeito que você tá. E desse jeito, então, Ele vai poder te tocar, vai poder te transformar. Por isso, além da confissão, eu te convido a fazer diferente. A gente só vai conseguir abandonar essa realidade se cada um de nós tomar essa atitude. Então, não fala de outra pessoa, a não ser que a outra pessoa tenha te dado permissão para falar aquilo. Não fala de outro se ele não está ali para se defender. Mesmo que você queira começar falando bem, é muito fácil a gente logo ir para crítica, é muito fácil a gente logo ir dizer algo ruim do outro. Então, a não ser que a pessoa tenha dito isso para você, a não ser que seja algo que ela mesma conta para todo mundo, não expõe isso. Não entra nessa história. E se alguém começa a fazer isso contigo, se alguém vem para, você sabia que fulano isso, aquilo, a Carol tem um conselho muito legal. Se alguém vier falar mal de outra pessoa, na mesma hora, fala algo bem, algo bom daquele outro. E aí você vai tirar a arma, aquele veneno daquela pessoa. E ela não vai mais se sentir à vontade de continuar criticando. Fala algo bom do outro. E se a outra pessoa insistir, corrige, eu não posso continuar nessa conversa. E se precisar, sai dali. Deixa Deus te limpar. Deixa Deus te purificar, deixa Ele te transformar. E vamos ser diferente. Chega dessa história. Chega dessa podridão no meio de nós. Vamos louvar a Deus com a nossa língua. Vamos agradecer a Ele. Vamos expressar a nossa gratidão. Sem deixar que as palavras sujas corrompam tudo isso. Deus tem uma vida tremenda para ti. E Ele está pouco a pouco transformando a gente lá para a eternidade, quando da nossa boca só vão sair palavras de vida, palavras belas. Ele está transformando a gente, Ele está preparando. E que você possa fazer parte dessa história. Que você possa deixar Ele agir na tua vida hoje. Para que Ele possa ter uma eternidade de alegria, de paz, junto contigo também. Vamos junto nisso. Vamos se ajudar nessa história também. Vamos se cuidar juntos. Vamos deixar Deus agir no nosso meio. Que Deus te abençoe imensamente e que Ele cuide de ti, que Ele te dê coragem para confessar o pecado e que Ele te dê força para viver uma vida melhor. Fica com Deus. Amém.